Você já percebeu como a vida parece ter sido facilitada pela tecnologia? O seu avanço nos ajuda a economizar o tempo, facilitar nossas tarefas. O controle parece que está sempre em nossas mãos. Não precisamos mais nem nos levantar para trocar o volume de uma televisão, aumentar ou diminuir a temperatura do ambiente. Em alguns casos, basta um comando de voz para que tudo se resolva. Tudo parece facilitar e acelerar o nosso tempo. Não precisamos mais gastar tempo com essas coisas. Mas então por que temos a impressão de que não temos tempo? Afinal de contas, esse tempo extra deveria fazer com que nós ganhássemos mais tempo para coisas importantes. Mas temos a impressão de que não temos tempo. No vídeo de hoje vamos refletir como as distrações impedem o cumprimento do propósito e o que o Senhor nos orienta na sua palavra para vencer essa barreira. Distrações que impedem o cumprimento do nosso propósito. Vem comigo para o vídeo, mas antes não esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo com várias pessoas que você conhece. Te inscreve, deixa teu like, deixa comentário, isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai alcançar muitas pessoas que estão passando por esse mesmo problema e não sabem como sair dele. Vamos pro vídeo? Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas desembarcavam na Europa usando uma estratégia diferente para enganar o comando nazista? Sim, eles fizeram com que chegasse essa notícia ao comando nazista, que eles iriam desembarcar em determinado lugar. Construíram verdadeiros complexos militares enormes, com soldados, todo equipamento, veículos, carros de guerra. Eles fizeram com que os nazistas acreditassem que havia realmente, de fato, um complexo militar instalado em um determinado lugar. Mas todo esse arsenal, acreditem, era de papelão. Tanques, caminhões, alojamentos, tudo era feito de papelão. E eles contrataram civis para poder dar a movimentação no local. Mas, na verdade, as tropas aliadas haviam desembarcado em um outro lugar e pegaram os nazistas desprevenidos. Eles esperavam eles em um local e eles desembarcaram em outro. Então, pensem comigo, o uso das distrações já tem sido utilizado há muito tempo como estratégias de guerra, mesmo nem tão sempre elaboradas como essa. Mas nós sabemos que as distrações, elas são muito conhecidas para enfrentamentos. E por que seria diferente no meio espiritual? Na palavra de Deus, percebemos que existem inúmeros exemplos de distrações. No livro de Juízes, por exemplo, lemos o relato da história de Sansão, que foi distraído por uma moça chamada Dalila. Ele ficou tão distraído com o seu amor e seu desejo por Dalila, que não manteve a promessa do Senhor e acabou contando seu segredo. Em 2 Samuel também lemos que Davi foi distraído por uma bela mulher, a Betseba, e por causa do seu desejo e da sua distração, ele pecou, trazendo tragédia sobre a sua casa. E o que me parece? Tudo vaidade, coisas inúteis. Essa realmente parece ser a resposta mais correta. Querido, não tenha dúvida, as coisas inúteis e realmente desnecessárias roubam o tempo e o foco daqueles que são chamados a cumprir seu propósito. Nossa meditação de hoje está em Salmo 117, versículo 37, que nos diz: Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver no caminho que traçastes para mim. Esse versículo é uma breve oração do salmista, tão importante para estabelecer nossos objetivos a todos os nossos dias. Desvia os nossos olhos das coisas inúteis. Muitas coisas têm atravessado os nossos olhos, não é, queridos?
Somos diariamente bombardeados de notícias e entretenimentos que, se nós não tivermos cuidado, vai tirar o foco do que é mais importante. Tempo de qualidade com nossos filhos, tempo de qualidade com o cônjuge, com nossos pais, com nossos amigos e, principalmente, tempo de qualidade com Deus. O apego excessivo ao ócio, falta de ocupação, folga demasiada, repouso demasiado, excesso de quietude, pensamentos distraídos em dinheiro, trabalho, fama, ideologias, esportes, compras, bens materiais, sucesso e até mesmo relacionamentos. Todo esse apego excessivo, ele tem sido uma estratégia diabólica para tirar o nosso tempo com Deus. Pensem comigo, quanto tempo passamos perdidos, distraídos em grupos de conversa, WhatsApp, por exemplo, perdendo tempo com conversa, com mensagens, divagando com pessoas que muitas vezes não são referências para nosso crescimento, seja ele pessoal, profissional, espiritual. Infelizmente, alguns de nós cristãos perdemos tempo conversando coisas inúteis e muitas das vezes coisas que não edificam e desagradam ao Senhor. Conversas de duplo sentido, mensagens de adultério, mensagens até pornográficas. Outra armadilha da distração é a internet e a infinidade de informações. As redes sociais mais famosas e que estão altamente influenciando diretamente o comportamento e as coisas inúteis que enchem a nossa mente. Sabe, quando alguém me pergunta se eu tenho Instagram, se eu tenho Facebook, queridos, eu não tenho. Eu resolvi excluir minhas contas. E é por isso que eu vim conversar com vocês. Eu sempre digo isso em todos os vídeos, eu volto a falar. Todas as vezes que eu trago uma mensagem aqui da parte do Senhor, é porque essa palavra ministrou meu coração primeiro. E quando o Senhor falou comigo acerca das distrações, eu fiquei reflexiva. Hoje eu não tenho mais Instagram, mas eu já não tenho Instagram faz muito tempo. Na verdade, nunca tive de fato Instagram, já tive Facebook. Já tive alguns anos, eu tinha essa rede social, embora não a utilizasse muito. Mas eu quero dizer para vocês que eu percebi que isso me fazia mal. Eu estava sempre rolando a tela em busca de notícias de outras pessoas, fazendo comparações. Eu vivia nesse termômetro da comparação, andava ansiosa, andava deprimida, me sentia descontente. Parecia que todos estavam felizes. Em contrapartida, me sentia fracassada. Estava sempre distraída, buscando notícias de outras pessoas, o que elas faziam, o que elas deixavam de fazer. É uma das redes sociais mais ilusórias que existe. Nem sempre o que vemos, ou na maioria das vezes o que vemos em uma tela de Instagram, não é real. Aqueles momentos felizes, aquela risada, aquela ostentação, nem sempre é verdade. É tudo ilusório. Tudo distração do inimigo para roubar a tua paz e te colocar num termômetro terrível, que é o termômetro da comparação. Você realmente acredita que todos são mais felizes, que todos estão tendo sucesso, estão progredindo. E o inimigo tenta colocar isso na nossa mente, nos deixando descontentes e deixando com que nosso coração fique ingrato. E não há nada mais que desagrade o coração de Deus que a ingratidão, que é a falta de contentamento com aquilo que Ele nos dá. Decidi não ter mais redes sociais fazem 7 anos já, eu não tenho. Quando me perguntam no trabalho, na faculdade, cadê o meu Instagram, qual é o teu endereço eletrônico, eu quero te seguir.
e eu digo que eu não tenho, as pessoas dizem, nossa, que mundo você vive? Como assim você não tem? Eu não julgo quem tem, eu não julgo quem opta por ter essa rede social. Mas quando eu percebi que estava me fazendo mal, eu decidi excluí-la da minha vida. E se você está se sentindo dessa forma, se você realmente usa também o termômetro da comparação, eu sugiro que você, se você não pode excluir sua conta por causa do trabalho, porque você usa para divulgar algum produto que você trabalha, você usa profissionalmente, ou porque você precisa para divulgar algum ministério que você tem, eu sugiro que você aprenda a administrar o teu tempo, o tempo que você gasta com essa rede social. Eu sugiro que você poupe mais a exposição da sua vida nessa rede social. Eu sei que dá vontade de expor para tentar mostrar ao outro que você também consegue, que não é só ele que é abençoado. Mas veja bem, se isso te faz mal, se isso traz descontentamento ao teu coração, isso não é do agrado de Deus. E o Senhor, Ele precisa ser nosso termômetro. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que Ele possa nos dizer o que Ele deseja para nossa vida. Mas assim como eu, existem muitos que estão sucumbindo em meio à distração. E apesar de não terem cedido ao pecado, ainda assim perdem o alvo. São atrasados ou mesmo paralisados por causa das coisas inúteis. Na geração da volta de Jesus é que você deve estar mais atenta, mais atento. Por que você anda tão distraído? Você não tem tempo para meditar nas Escrituras. Você não tem mais minutos com Deus. Você não tem mais minutos de qualidade de oração. Você cria desculpas para não praticar o jejum e nem sente mais a presença do Senhor. Seus ouvidos começaram a fechar para a doce voz do Senhor. Você já não reconhece mais e, como consequência, não tem mais discernimento das armadilhas do inimigo, que trabalha arduamente para te distrair e te injetará doses diárias de dopamina para que você esteja distraído. Queridos, assim como a força aliada usou a distração para atacar os nazistas em plena Segunda Guerra Mundial, acreditem, o inimigo não brinca, o diabo não brinca de ser diabo. Ele também tem usado a distração de coisas inúteis para que você não tenha tempo de meditar nas Escrituras, de orar, você coloque desculpas para fazer jejum. Você sabe que estou falando com você. O Senhor diz que você não tem tempo para Ele. O Senhor diz que você não o reconhece mais, porque você está inundado em distrações. E as distrações são internet, séries, filmes, redes sociais, conversas de WhatsApp. Muitas das vezes até as donas de casa, as mulheres do lar, elas também muitas das vezes se distraem com tarefas demasiadas em casa e esquecem do minuto sagrado com Deus. Os homens, nem sempre a rede social distrai, mas o trabalho em excesso distrai. E eles também não têm tempo de qualidade com o Senhor. E isso faz com que você vá sendo paralisado, você vá sendo atrasado para cumprir o propósito. As crianças estão inundadas em jogos, videogames, os adolescentes em redes sociais, séries, filmes, os jovens da mesma forma. São várias coisas que podem nos distrair, mas precisamos estar atentos, queridos, em plena geração da volta de Jesus, porque eu creio que Jesus está prestes a voltar. E nessa geração em que deveríamos estar mais atentos, vigiando, orando, é a geração que acredita em tudo, menos em Jesus. Até a incredulidade está começando a chegar no coração do cristão. Quando vamos
à casa do Senhor, o dia de culto especial de adoração ao Senhor. Muitas das vezes vamos preocupados com o tempo, preocupados com a hora de voltar para casa, preocupados que ficamos com fome porque o tempo passa e muitas das vezes não nos alimentamos adequadamente porque já acordamos atrasados, já estamos atrasados para ir até a casa do Senhor. E quando chegamos na casa do Senhor, o inimigo tenta distrair e aí há uma pressa para que acabe logo a liturgia, para que voltemos logo para casa. E um momento que deveria ser de adoração, de concentração na palavra, de meditação, existe uma pressa, desconcentração, uma distração da parte do inimigo para te tirar do foco. Os olhos nas coisas inúteis fazem com que os distraídos tragam sobre si problemas de saúde e impactos na vida cotidiana. Os principais sintomas da distração exagerada é alteração de humor, cansaço, comportamento compulsivo, desesperança, distração, exaustão, falta de energia, porque você está indisposto mentalmente. Traz hiperatividade, impulsividade, insônia, irritabilidade, isolamento, pensamentos suicidas, preocupação excessiva, sensação de morte, sentimento de culpa, tristeza, desatenção, inquietação, perda de prazer. Me diz aqui no comentário se você tem algum desses sintomas. E na sua vida espiritual, o que as distrações têm abalado? Na segunda parte da oração, um pedido de direcionamento de Deus, o salmista nos diz: faze-me viver nos caminhos que traçaste. Você precisa entender que aquele que te chamou para cumprir o propósito é fiel para te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa decidir em cumprir sua missão, cumprir o seu propósito, cumprir o objetivo ao qual você nasceu. Identifique os padrões de distração que está te impedindo de estar com o Senhor. É muito sério o que nós estamos vivendo hoje em dia. As distrações criadas principalmente pelo diabo para tirar o nosso foco do Senhor, ele tem destruído a mente, não só de jovens, tem destruído a mente das crianças e até das pessoas com mais idade, colocando uma verdadeira confusão mental, porque quando você não tem tempo de qualidade com o Senhor, você está alheio a mentiras. É muito mais fácil você cair numa ilusão diabólica. É muito mais fácil você ser ludibriado pelas mentiras que ele tenta implantar na tua mente. Então identifica esses padrões de distração que está te afastando do Senhor. Identifica rapidamente e desenvolve estratégias para lidar com elas ou mesmo bani-las. É como eu falei aqui há pouco. Não são só redes sociais, nem só a internet que tem nos distraído, mas existem várias coisas que nos distraem. Trabalho, relacionamento, compras em excesso, o ócio, o repouso além do normal. As distrações vêm de todas as formas. Você precisa identificar aquela que está te distraindo do propósito do Senhor. Você precisa fazer duas perguntas importantes quando você está distraído. Você precisa fazer a pergunta chave da tua vida. O que está em jogo para você? O que essa distração está tirando de você? Seja sincero. Está tirando tempo com teus filhos? Está tirando foco dos teus estudos? Está te afastando do Senhor? Outra pergunta que você precisa fazer: se eu passar dos limites na distração, o que isso vai gerar em minha vida? Em Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao 24, nós vamos conhecer a parábola da grande ceia.
onde Jesus revelou que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas que até são lícitas e que podem ser consideradas boas, verdadeiras bênçãos divinas, mas ainda assim, se tiverem prioridade acima do Senhor, elas podem se tornar maldição. Como, por exemplo, a aquisição de propriedades, a melhoria da capacidade da produção e até mesmo o casamento. Perceba que Jesus escolheu 3 assuntos muito importantes e legítimos da vida das pessoas que comumente as distrai do convite para o banquete espiritual que Deus tem preparado. Nessa parábola, eu fiquei pensando, né? São coisas lícitas, não são pecados, são bênçãos da parte de Deus, mas que tomaram a prioridade no coração daquelas pessoas. Há muito tempo atrás, eu lembro quando eu ainda era menina, eu conheci uma jovem que estava noiva na época, e ela falou de Jesus para mim, e ela estava apaixonada pelo Senhor Jesus, era o chamado ao primeiro amor. Ela falou de uma forma tão linda, tão apaixonada pelo Senhor. Aquilo me comoveu, aquilo me ajudou a aceitá-lo como meu Salvador. Mas o noivo dela não compartilhava da mesma ideia. E ele chegou até ela e fez a seguinte pergunta, na verdade, a seguinte ameaça: você terá que escolher entre eu e esse Jesus. Ela escolheu o noivo. Ela não desceu as águas, ela não seguiu Jesus por causa do casamento. E quando eu li essa parábola, quando eu meditei nessa palavra da parte do Senhor, me veio ela na mente. Porque muitas das vezes as distrações, elas não são um pecado, elas são lícitas, mas elas roubam a aceitação do chamado do Senhor. Elas são ilusões diabólicas para que você fique confundido mentalmente e deixe Jesus de lado, dando prioridade a coisas que poderiam ser bênçãos, mas se tornam inúteis quando você é paralisado para aceitar o chamado. Quando estamos distraídos com todas essas coisas, perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e deixamos de estar sensíveis ao convite que Ele nos faz. Jesus está me chamando hoje mesmo, para participar desse banquete a qual falamos. O banquete, o chamado. O que tem te distraído a aceitar o chamado do Senhor? Quando nosso coração está nas distrações dessa terra, não conseguimos perceber o convite dele. Não conseguimos desfrutar da presença dele. A simbologia de estarmos assentados à mesa com Jesus é muito poderosa, pois assentar-se à mesa fala de intimidade, comunhão, de passar tempo juntos. Você tem tido tempo com o Senhor diariamente? Você tem meditado na palavra? Você tem separado um momento para orar e adorá-lo? Sempre que alguém não tem tempo para estar com Ele, é porque gastou seu tempo com coisas inúteis que considerou mais importantes. Queridos, se o Senhor não é prioridade, todo o resto é inútil. Casar é bênção, adquirir propriedades é bênção, o trabalho é uma bênção. Distrações nem sempre é o cometimento do pecado em si. Muitas das vezes é lícito, mas se aquilo nos afasta do Senhor e impede que nós aceitemos o seu convite, isso passa a ser coisa inútil. Semelhante à parábola narrada por Jesus, muitos têm se distraído com outras coisas,
ao invés de separar o tempo para o que é mais importante. O banquete narrado por Jesus representa a comunhão, porque somos convidados a Deus para termos uma comunhão eterna com Ele. Jesus mostrou que na parábola que as pessoas desprezam um convite tão especial porque estavam ocupadas com outras coisas. Mas julgamos essas pessoas por não aceitarem o convite. Muitas das vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Quantos de vocês aí do outro lado deixaram de aceitar o convite do Senhor Jesus porque deram importância a outras coisas e em algum momento se sentiram ameaçados a fazer uma escolha e no seu coração foram enganados e iludidos e acharam que escolher o lado oposto era o mais importante. Não desprezem o convite especial que o Senhor faz para você hoje, porque nenhum daqueles que foram convidados, aqueles que não aceitaram o convite. Em Lucas 14:24 diz: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Qual tem sido a tua resposta ao convite de Deus? Agora, você me ouvindo, Deus está te confrontando, é com você que Ele está falando. Quais são as distrações que têm feito você recuar do convite que Ele está te fazendo? Você tem escolhido as prioridades certas na tua vida? Onde você vai passar a eternidade? Deus está falando com você. Para de se distrair. Deixa esse telefone de lado. Deixa as redes sociais de lado. Fala comigo. Passa um tempo comigo. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou te dar um novo começo. Porque é isso que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida. Ele nos dá um novo começo. Qual tem sido a sua resposta ao convite de Deus? E eu declaro, em nome de Jesus, que você vai tomar a maior decisão da sua vida, a melhor decisão da sua vida. Você vai deixar as coisas inúteis de lado. Você vai dar um chega para lá nas distrações. E vai dizer ao Senhor: eu aceito o convite para participar de um banquete contigo. Eu declaro que o Senhor vai te livrar das distrações. Eu declaro que você vai reconhecer a sua voz e vai decidir colocar o Senhor como prioridade em sua vida, separando um tempo para Ele na primeira hora do dia. Um dia desses eu ouvi uma moça falando aqui na internet e eu admiro, a sigo, a Dani da Missão Virtuosa. E ela, na live dela, ela falou algo que eu fiquei refletindo. Quando você está batendo os parabéns, que você vai cortar o primeiro pedaço, você vai pegar esse primeiro pedaço do bolo e vai oferecer a alguém. Pode não parecer muita coisa. Fulano pegou o primeiro pedaço, mas eu tô com o restante do bolo. O primeiro pedaço não é tão grande como o restante do bolo, mas ele é a honra àquela pessoa que recebeu o primeiro pedaço. Você tem 24 horas e você reserva as primeiras horas do dia ao Senhor. Você está honrando a Ele, que te concedeu as 24 horas. Mesmo que tenham todas as horas do dia para Ele, as primeiras horas é uma honra para Ele. Então eu declaro que você vai sim separar as primeiras horas do dia ao Senhor e vai buscá-lo junto à sua igreja, junto aos seus irmãos. Que você vai estar em comunhão com Ele em casa, na igreja, no trabalho, onde você estiver. Porque Ele vai fazer você discernir
o que é importante e o que não é. E você vai dar prioridade às coisas que são do agrado dele. E agora eu quero orar com você. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de receber o teu convite mais uma vez. Obrigada porque o Senhor falou ao meu coração. E porque, Pai, o Senhor me diz que estou muito distraída, Senhor, e que preciso tomar uma decisão para estar ao teu lado. Estamos na geração da volta de Jesus e precisamos ficar atentos. Me ajuda, Senhor, a discernir, me dá sabedoria, me dá intimidade contigo. E que, Senhor, eu possa entender o momento certo para te buscar e buscar as outras coisas. Me ajude a entrar no banquete real, me ajude a aceitar o convite, Senhor. Me ajude a estar contigo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.